Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Henrique, do canal Desconstruindo os Mitos Henrique. Como prometido no vídeo que gravei anteriormente, eu havia dito que ia ensinar, instruí-los a você perceber o quanto você está sendo enganado, o quanto você está sendo ludibriado. Mas eu havia prometido também que eu ia ensinar você a prosperar, você ganhar dinheiro, como você montar o seu negócio, como você ser abundante, como você viver uma vida de prosperidade, uma vida sem falta, praticando os princípios e os estatutos da Bíblia. E eu não estou fugindo dessa responsabilidade, eu estou me comprometendo a estar com você. Mas não adianta eu ensinar você a ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar, você vai ser abundante como eu. Sem primeiro aprender, sem você primeiro entender como que você e eu fui enganado. Então eu estava pensando como que eu possa falar isso para as pessoas, sendo que tudo que elas estão vivendo está dentro da Bíblia. Então eu resolvi contar a minha experiência. Eu resolvi contar meu testemunho de vida em poucos vídeos para que você perceba a farsa, a manipulação que é os dízimos e oferta. Eu vou usar texto da Bíblia dentro do seu contexto. Mas eu convido a você, meu irmão, já se inscrevendo aqui no canal, dá o seu like, tá? Se você gostar desse vídeo e entender que ele é da suma importância, a única coisa que eu peço aos senhores é que compartilhe ele com outras pessoas. Tudo aqui é gratuito. Eu parei mais de 4 anos para estudar a fundo este assunto, não obstante os 18 anos que eu fiquei dentro do sistema cristão. Então eu quero contar a minha experiência, porque quando eu contar a minha experiência, quando eu falar do que vivenciei, quando eu citar a Bíblia, quando eu citar para você os trechos, você não vai ter dificuldade de entender. Se você é cristão, se você está numa instituição evangélica, se você está pretendendo ser cristão, veja esse vídeo até o final. Esse vídeo é da suma importância para você e para a sua família. Quem vos fala é um ex-pastor, um ex-evangélico que viveu mais de 18 anos dentro do sistema cristão. Para que o vídeo não se prolonga, não se delonga mais, eu já vou começar a contar a minha experiência. E depois que você entender todo o processo, se você continuar sendo enganado, se você quiser continuar sendo saqueado, manipulado por esses cão guloso, como está escrito que farão de vós comércio, é um direito seu. Mas peço a você que ouça a minha experiência, ouça o que eu tenho a dizer, você não tem nada a perder com isso. Eu não quero dízimo, eu não quero oferta, eu não quero ajuda, eu não quero absolutamente nada, é gratuito. Se você tem dinheiro e quer ajudar uma instituição, quer ajudar alguém, eu peço que você faça aquilo que Cristo disse. Ajude o seu próximo. Onde ele está, onde você estiver, se você tem dinheiro sobrando, tem condição, ajude o seu semelhante. É isso que Deus quer e é isso que nós vamos perceber através de vários vídeos. Mas deixa eu começar a contar a minha experiência como cristão com você, como que acontece, como funciona e como que esse sistema está tão bem organizado, ele está tão bem orquestrado de que você não perceba, como eu também não percebia. Então tudo começou quando eu me converti ao Evangelho, a Jesus Cristo, no ano de 2000. Eu comecei a participar dos cultos de jovens, comecei a participar dos cultos de orações, me converti a Jesus na Assembleia de Deus. E eu era uma pessoa que eu queria fazer tudo direitinho, feliz da vida, alegre, porque eu agora tinha achado a salvação, tinha achado a Jesus, tudo de bom, tudo de maravilha.
e eu comecei a participar de todos os rituais que todo cristão participa quando você se converte a essa fé cristã. Vale a pena salientar aqui que esse cristianismo, esse cristão que está aí, não é o cristianismo de Cristo, não é o evangelho dos apóstolos nem de Cristo. Você vai perceber comigo, depois de assistir vários vídeos, eu convido a você e a sua família a dar uma atenção devida nesse vídeo. Somente a verdade. Eu vou contar somente a verdade. Eu me comprometo em gravar vários vídeos contando para vocês só a verdade, para que você se desprenda, para que você se liberta desse sistema. Então, quando eu me converti, eu era uma pessoa muito influente, uma pessoa que fazia tudo que o pastor pedia, tudo que me pedia para fazer, eu era obediente, eu era dizimista fiel. Eu pagava meus dízimos com maior alegria, né, porque eu achei que eu tinha me encontrado num lugar certo. O tempo foi se passando, e aí os pastores, onde eu congregava, via em mim um chamado, via em mim um chamado para um ministério. E aí eu gostei daquilo, fiquei muito feliz, eu gostava de ir para as vigílias, para os cultos. E como eles disseram que viram em mim um chamado para a obra de Deus, é pedido que você faz alguns cursos. E eu vou destacar aqui para você entender como é que foi o meu desenvolvimento no meio desse sistema e como que eu percebi que isso é uma farsa, que isso é uma furada, que isso é uma manga. Isso nada tem a ver com Cristo, nada tem a ver com Deus. Se vocês vão perceber agora, ouvindo esse testemunho. E aí, para você se tornar obreiro, para você se tornar diácono, presbítero, evangelista, pastor e bispo, então você precisa fazer alguma faculdade em teologia, precisamente um básico. Mas depois você vai fazer o segundo curso chamado CPO. Então eu fiz na Faculdade Teológica de Expedito Marinho, no Instituto São Miguel, eu concluí o meu básico em teologia. Esse básico, você vai ensinar algumas, ou seja, você vai aprender algumas disciplinas. Você vai aprender sobre cristologia, doutrina sobre Cristo. Você vai aprender sobre paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Você vai aprender escatologia, doutrina dos tempos futuros. Você vai aprender uma série de doutrina, como se portar, como montar um tópico, como montar um sermão, como você discursar. E nesse curso está contido também a oratória. Você discursar, você falar bem, como você montar um sermão. Debaixo dessa disciplina, que eu não vou citar todas elas aqui, para não delongar o tempo de vocês, e o vídeo não ficar muito longo, é pedido também que você faz o segundo curso, chamado CPO, Curso Preparatórios para Obreiro. E aí, eu ali, crente fiel, dizimando, ofertando, fazendo tudo que os pastores pediam, auxiliando. E eu fazia aquilo com amor, com alegria, com dedicação, porque, na verdade, eu estava fazendo para Deus. Eu pensava que aquilo tudo era para Deus. Debaixo desse curso, quando você conclui esse curso CPO, esse curso te ensina como você fazer um noivado, como você fazer um casamento, como você apresentar uma criança, como você fazer um batizado e como você ministrar uma ceia. Ele potencializa você para atender este chamado. Debaixo desse 2 cursos, isso já está aproximadamente nessa história toda, para mim chegar a esse ponto desse curso, já estou perdendo mais de 8 anos da minha vida dentro da igreja evangélica protestante. E aí,
falaram para mim que para que o ministério de Deus estivesse completo na minha vida, para que eu pudesse atender o chamado, eu precisava de uma esposa, eu precisava me casar. E aí, tal, na igreja ali tudo direitinho, tal. Enfim, resumindo, eu vim conhecer minha esposa e casar. Casei direitinho. E depois que eu casei, eu fui pastorear uma igreja. E com muita alegria, com muita dedicação, eu comecei a cuidar de um grupo de pequenas pessoas. Mas como eu estava cheio de entusiasmo, de alegria, e eu não media esforço para estar ali todos os dias no culto, pregando, evangelizando, fazendo culto em lares e ganhando almas para Jesus. E o tempo foi se passando e eu comecei ali crescer grandemente dentro daquela congregação. Depois eu fui pastorear a segunda congregação. Nesta segunda congregação foi que eu comecei a perceber, depois de já ser um homem consagrado, comecei a conviver com pastores poderosos, com pastores grandes, pastor de nome, pastor de fama. E eu comecei a perceber que esse sistema cristão, ele não está preocupado de falar dos mandamentos, apresentar o Cristo real para as pessoas. E como foi que tudo isso passou a acontecer? Como é que eu percebi isso? E você vai perceber ao longo do tempo ouvindo meus vídeos. Uma coisa que todo cristão deve estar ouvido, deve percebido, é que quando você chega dentro da igreja, você é cristão, eles falam que você tem que pagar o dízimos, que o dízimo é a obrigação de todo salvo. Se você é cristão e você não paga dízimo, você não vai para o céu, você não está salvo. E aí, eu fui ouvindo aquilo e eu pagava meu dízimo direitinho. E se você não pagar o seu dízimo, você está debaixo de maldição. É isso que eu aprendi, e é isso que eu ensinava para as pessoas, e é isso que você aprende nesses lugares. Você tem que trazer os dízimos, você tem que trazer as ofertas, porque senão o migrador, o devorador, ou o demônio, como é entendido por eles, vai entrar na sua finança, sendo que isso não é verdade. Mas eu fazia vista grossa. Mas o que foi mais marcante para mim, no meio de tudo isso, foi uma vez que eu eu trabalhava num lugar e eu ganhava algumas cestas básicas. Eu já pastoreando igreja, então eu era uma pessoa profundamente cheio de amor, de cuidados com aquelas pessoas que eu ganhava para Jesus. Eu comecei a cuidar daquele povo com muita alegria, com muita dedicação. E aí, uma vez o pastor, da qual eu era subordinado, havia me dito que essa cesta básica que eu tinha retirado era para mim dar justamente os irmãos que estava chegando, que estava se convertendo a Jesus, mas no nosso ministério. E que aquelas pessoas que eram de outra denominação, de outros credos, que não era cristão, que estava precisando, não. Nós tínhamos que forçar eles a vir para a nossa igreja, para o nosso meio, para o nosso grupo. Eu comecei a perceber que estava havendo um condicionamento, estava havendo uma parcialidade. E aí, eu vendo tudo isso, eu comecei a perceber que esse negócio estava um pouco errado. Mas o que mais me martelou, o que mais foi marcante dentro da minha vida, foi uma vez que nós estávamos na sede, porque a gente faz esse processo quando a gente é pastor, é obreiro, a gente se reúne de 6 a cada 6 meses na reunião, só em obreiros, só naquele grupo fechado, para ali aprender algumas diretrizes, ensinar, instruir o povo.
E o pastor presidente havia dito que a congregação, a igreja, que não recardasse os seus dízimos e oferta o suficiente, depois de 3 meses, eles iam, ou seja, nós ia fechar aquela congregação. Foi ali que eu comecei a perceber que o intuito não era com almas, não era com pessoas. E aí aquilo foi me magoando profundamente, mas continuei fazendo, exercitando meu trabalho. Mas a outra frustração também foi quando eu entendi Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 10. Aí eu estudava a Bíblia, eu via que algumas coisas não estavam de acordo. Não estava certo de acordo com aquilo que Cristo havia ensinado através dos seus apóstolos. Mas eu fazia vista grossa. Como todo cristão, como toda pessoa, como todo obreiro que está dentro das instituições religiosas, percebe que alguma coisa não está certa, que alguma coisa não está de acordo com o que está escrito. Mas é arrebatado pelas mensagens, pelos discursos fabulosos dos líderes superiores, e aí você não tem outra coisa a fazer a não ser se dobrar. Eu era uma pessoa profundamente cheia de amor, de alegria para com as pessoas. E aí eu comecei a destacar dentro desse sistema cristão. Tudo que eu fazia com amor, com alegria. E quando uma vez eu fui chamado na reunião, porque eu expliquei Malaquias 3:10 na igreja local que eu pastoreava, eu fui chamado para explicar o porquê que eu estava falando aquilo. E me disseram, vou poupar nomes de pessoas aqui: Pastor Paulo, mas se o senhor não falar desta forma, se você não citar esses textos para as pessoas, elas não vão dizimar, elas não vão ofertar. E eu já tinha percebido que os dízimos e oferta que Malaquias falava ali era para a nação de Israel. É para o sacerdote levita. Nada tinha a ver com a igreja gentílica, com o povo gentil que tinha convertido a Jesus. Aí eu comecei a perceber a distorção. E aí, um dos diáconos, todas as vezes que eu falava deste assunto, ele levava isso ao ministério. Porque ali não está falando para você dar dízimos e oferta nessa nova aliança. Para resumir o meu testemunho de vida, tudo isso eu vivenciando dentro da instituição chamada evangélica. E aí eu comecei a perceber, estudando, eu pregava, eu testemunhava, fazia noivado, fazia tudo certinho, mas na calada da noite eu pegava a Bíblia, eu ia estudar, eu pegava alguns livros, eu ligava para algumas pessoas mais entendidas, e nós chegávamos a um consenso de que alguma coisa não estava certa. Aí quando eu fui estudar, hoje nós temos internet, nós temos aí o YouTube que vai abrir os seus olhos, que vai divertir. Mas naquele tempo ainda a internet ainda não estava nessa ascensão toda, então nós tínhamos que estudar em livros. E eu comecei, porque tinha uma dúvida dentro de mim, de alguma coisa não estava certa. Porque nós pregava para as pessoas o amor, nós pregava para as pessoas que Jesus era a libertação. Nós se sentíamos orgulhosos por nós fazer parte do time, do grupo de Jesus. E nós condenávamos as pessoas que estavam de fora. Eu fui percebendo que aquele amor era um amor condicionado. Era um amor somente para aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele grupo, daquela reunião. E eu comecei a ver as maiores loucuras, as maiores aberrações dentro desse sistema. Do ano 2000 até o ano de 2016, participando de tudo isso,
eu vendo os pastores cometer várias injustiças. Vale a pena lembrar aqui que eu não estou falando só do meu ministério. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber que nos outros credos, nas outras instituições, funcionava a mesma coisa. Eu comecei a perceber que aquele cenário de amor, de alegria, onde Deus habita, era um lugar fabuloso, era um lugar mentiroso. E como foi que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que quando pastores pecavam, adulteravam, pegava aqueles pastores e mandava eles para outros lugares, escondido do povo, para que o povo não sabesse. Eu comecei a perceber que pastor pregava uma coisa e vivia outra. Os pastores maltratavam as suas esposas, batiam nas suas esposas e chegava naquela hora do culto, daquele teatro, ele se incorporava de outra forma. Eu comecei a perceber dentro desse sistema, esposas sendo violentadas por próprios pastores, para os próprios maridos. E se vocês não sabem, a mulher não tem voz dentro deste lugar. Quantas mulheres que estão sendo espancadas, violentadas, mas tem medo de denunciar, tem medo de falar. Sabe por quê? Porque senão está colocando em risco o ministério do marido. Quantas esposas que apanham, que são maltratadas, que são traídas. Eu comecei a perceber a desonestidade desses líderes religiosos. Muitos deles caloteiros, muitos deles veaco, comprando e não pagando. Eu comecei a perceber que não tinha sinceridade, que não tinha fidelidade dentro deste lugar, que não tinha amor, que havia um ódio contido no coração das pessoas. Todas as vezes que as pessoas pensavam ao contrário, todas as vezes que as pessoas tinham uma opinião diferente, que divergisse deles, tinha que ser combatido, era inimigo. E aquilo foi me entristecendo profundamente. Aí eu comecei a perceber que esse povo, que nós cristãos, pregava para as pessoas uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, mas nós mesmos não tínhamos isso. Era uma vida de mentira, uma vida de manipulação. A maioria dos cristãos que estão me ouvindo neste vídeo estão percebendo que a sua vida está dessa forma. E que nós ensinávamos para as pessoas que tinham que levar o dízimo. Por exemplo, se você tem uma dívida de 1.200, se você pega 1.100, você tem que tirar primeiro os 10% para a igreja, para Deus. E se não desse para pagar a sua conta, se não desse para poder você arcar com os outros compromissos, não tem problema. É por essa razão que você está devendo. É por essa razão que você não tem dinheiro para absolutamente nada. E aí eu fui estudando, percebendo isso, estudando. Eu fui percebendo que aquele sistema não era de Deus. Que nós pedíamos dízimos e oferta para a obra de Deus, mas não era para Deus isso. Isso é para os ministérios. Deixa eu explicar mais detalhadamente. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja permanência, para que haja alimentos ali. Para quê? Para poder suprir as necessidades. É isso que Malaquias está dizendo. E eu percebia que quando nós dizimava, nós ofertava, esse dinheiro não ficava ali, esse dinheiro vai para sedes, para os pastores fazer o que bem quiser. E quando precisava de fazer uma manutenção, quando precisava de ajudar alguém, não obstante os fiéis, não obstante as pessoas estar trazendo os seus dízimos e ofertas, que era para essa finalidade, para ajudar na luz, na água, no salário, ajuda de custo com o pastor, nenhum ministério, nem o meu, nem ministério nenhum, tira do seu dinheiro, do ministério, dos dízimos e oferta, para ajudar ninguém. E que isso era pedido para os irmãos, para os fiéis que já tinham dado os dízimos e oferta, toda vez que precisava fazer uma manutenção, alguma coisa. E eu percebi que nós estávamos sugando, nós estávamos tosqueando a lã das ovelhas. Mas aí eu
comecei a olhar para aquilo tudo e viram que aquilo tudo não poderia ser divino. E eu fui ler a Bíblia. Eu parei mais 2 anos para estudar, entender todo aquele contexto, e eu percebi que tudo isso nada tinha a ver com Deus, nada tinha a ver com Cristo. Como foi orquestrado, aí descobri que esse cristianismo da qual eu faço parte, de que nós se orgulhamos, ele nada tem a ver com os discípulos, nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Nada tem a ver com aquele advento que aconteceu em Jerusalém, daquele ensinamento que não tinha uma instituição, que não tinha uma placa, que não tinha um condicionamento, que era algo gratuito, era que nós estávamos vivendo agora debaixo da graça, amor imerecido, que eu não precisava fazer nada daquilo. Pedir dízimo, pedir oferta, essas campanhas, nada disso era divino. Eu comecei a perceber que nós estávamos ganhando as pessoas católicas, as pessoas que não era do nosso sistema, e que nós criticávamos a Igreja Católica por pregoar indulgência ao povo, por tomar o dinheiro das pessoas na Idade Média, ameaçar as pessoas com fogo do inferno para tomar dinheiro. Eu descobri que nós estávamos fazendo as mesmas coisas e piores ainda. Campanhas para arrecadar dinheiros. E de que esse dinheiro não era para ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais... os órfãos, as viúvas. Se você não sabe, esse tipo de gente, órfão, viúva, necessitada, essas mulheres solteiras, coitadas, elas não são amparadas, elas não são acolhidas para a igreja. Mas quando uma pessoa tinha dinheiro, quando uma pessoa que não tinha dinheiro aqui, não é porque ganhou ali não, porque você não ganha dinheiro, você não é abençoado. Pessoas que se convertiam, que já era bem de vida. Aí os pastores tinham uma política, havia um ritual todo em torno dessa gente. E essas pessoas que não tinham dinheiro, que estavam necessitadas, essas pessoas pobres, eram desprezadas. No meio de tudo isso, eu fui o primeiro a me converter a Jesus. E aí os meus irmãos também se converteram. Eu percebi que esse sistema, ele está preocupado com você enquanto você tem alguma coisa para oferecer. E uma das prova disso é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa religiosa, uma mulher cristã. E quando a minha mãe tinha saúde, tinha disponibilidade para ir para a igreja, e minha mãe era uma fiel, estou falando dentro da minha própria casa, e quando a minha mãe não teve um AVC, quando a minha mãe não pôde ir ao templo, minha mãe não pôde contribuir mais, a igreja acusou a minha mãe de pecado. Porque é assim que você serve para esse sistema. O dia que você não estiver ali ajudando, o dia que você não puder cooperar mais, você não presta. Se você sair de um lugar e ir para outro, que fala de Deus, que é cristão também, você não é bem visto. E aquilo tudo começou na minha cabeça, ficar uma perturbação. Falei, como é que pode, se o reino é de Deus, a obra é de Deus, tudo é para Deus, como pode? A Bíblia diz, seria a paz e a santificação com todos, na qual ninguém verá Deus. Eu comecei a perceber que isso estava desassociado com a verdade bíblica. Ora, uma vez que a Bíblia é o único livro, uma vez que Deus é o único, por que essa divergência de ideologia? A Assembleia não concorda com a Deus e Amor não concorda com a Batista não concorda com a Presbiteriana não concorda com a Universal. Eu comecei a ver que tudo isso não fazia sentido. Mas é claro que não fazia sentido. Mas é claro que não faz sentido. Sabe por quê? Porque isso tudo é uma farsa. Isso nada tem a ver com Cristo. E eu vi tantas loucuras, tantas coisas acontecendo, que essas pessoas que estão dentro do sistema cristão, elas são piores do que as pessoas que estão de fora, que nunca aceitou a Jesus. Que essas pessoas não têm amor, essas pessoas estão cheias de ódio, contido dentro. Nesse exato momento eles estão me odiando, estão me criticando,
sendo que Jesus ensinou foi o amor. Jesus ensinou é orar por aquele que vos persegue. Jesus ensinou a dividir o pão. Jesus Cristo ensinou a você viver uma vida de pureza, de verdade. E não é isso que acontece dentro deste lugar.